ele está na página 20 da nossa revista digital. Está na página 20. Bom, esse texto que eu coloquei para nós fazermos uma leitura e uma análise é para ajudar vocês a entender a essência das 70 semanas de Daniel. Por que essas semanas elas são importantes para nós entendermos os eventos do fim, tá ok? Então, eu coloquei aí o texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27. Ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade de Jerusalém. Bom, agora ele vai falar os 6 propósitos dessas 70 semanas. Bom, são semanas de anos. Nós sabemos até pelo cumprimento das 69 semanas que já se cumpriram com a morte de Jesus. Tá bom? Então são semanas de ano, ou seja, então ele vai dizer 490 anos. Tá bom? 70 semanas em anos significam 490 anos. Se fossem dias, 490 dias. Mas então são 490 anos. Então ele diz, olha, 490 anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, é o primeiro propósito, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, é o terceiro, trazer a justiça eterna, é o quinto, selar a visão e a profecia, é o sexto, e ungir o santo dos santos, é o sétimo. Ou seja, principalmente pelos propósitos que fala de extinguir a transgressão, você sabe que está profetizado que os pecados de Israel em algum momento serão extintos. Isso já é importante porque vocês vão encontrar hereges aí no ramo da escatologia que diz que Israel ele não faz mais parte da profecia de Deus. Eles, se quiserem, eles têm que entrar para a igreja. Não existe mais nada de plano de Deus para Israel no futuro, quando a Bíblia deixa claro que existe. Tá bom? Bom, então esses 6 propósitos se cumprem em Israel. Será dado fim aos pecados de Israel. Ou seja, em algum momento Israel vai se converter. É claro, para dar fim aos pecados dele. E prossegue no versículo 25. O anjo vai começar a explicar então para Daniel quando começa a contagem das semanas dos 490 anos e o que acontece nesse período. Então, primeiro, olha, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então o anjo já está dizendo o seguinte: vai haver uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando ocorrer essa ordem até o Messias, ou seja, até a vinda do Messias, no caso a morte do Messias, o que acontecerá? Quanto tempo vai passar? Vai passar 7 semanas e 62 semanas, ou seja, passarão 69 semanas. Tá bom? Então, olha, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até Jesus, até a morte do Messias, são 69 semanas. São 69 semanas, são 483 anos. Então o anjo disse para Daniel, olha, são 483 anos e o Messias vai morrer. E nós sabemos, por datas, cronologia, que eu não vou entrar nesse ponto agora, que o foco aqui é escatológico, mas nós sabemos que essa ordem ela surgiu próximo do ano 455, 457 a.C., e quando nós contamos 483, ela bate ali próximo do ano 29, 27 do Novo Testamento, que é considerado o ano que Jesus morreu. Então Daniel disse que tem, o anjo disse para Daniel, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então pense de uma maneira simples. Depois de 483 anos o Messias morre. Então você sabe que isso já se cumpriu, tá bom? Ele prossegue, o anjo dizendo: as ruas e as tranqueiras se reedificarão,
mas em tempos angustiosos, ou seja, Jerusalém vai ser reedificada, mas em tempos angustiosos. E nós sabemos que isso aconteceu. Jerusalém se recuperou, porque essa revelação aqui, Daniel ainda está na Babilônia. Israel já voltou para Canaã, mas eles estão em recuperação. Tá bom? O versículo 26. E depois das 62 semanas, olha só, irmãos, o que Deus faz aqui? Lembre-se que no Novo Testamento, Jesus Cristo falou diversas vezes, olha, tem pessoas que eles ouvem, mas não entendem. Por quê? Porque você tem que realmente ter um desejo especial de buscar. Primeiro o anjo falou o seguinte, um período de 7 semanas, tá bom? E um segundo período de 62 semanas. E agora ele fala, né? Só depois desse período de 62 semanas, ele diz, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, tá bom? Mas, no período total, cumpriram-se 69 semanas, ou seja, 483 anos, ou 69 semanas, se cumpriram na morte do Messias, ok? Ele prossegue. E o povo do príncipe que há de vir, olha, então ele está dizendo o seguinte, o príncipe que há de vir é o anticristo, tá bom? O povo dele fará o quê? Daniel profetizou, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Quando se cumpre isso aqui? Isso aqui é super atual, tá bom? Quem destruiu o santuário e a cidade? Foi o povo romano. Então, olha, 69 semanas bateu na morte do Messias. Ok? Ele diz, depois dessas 69 semanas, a cidade será destruída e o templo também. E aconteceu no ano 70. Tá bom? 41 anos depois da morte de Jesus. Ok? Então a cidade foi destruída e o santuário também. E diz, o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Neste momento está havendo guerra por Jerusalém. Então o que Daniel profetizou está acontecendo. É super atual. E ele diz, estão determinadas assolações. Esse texto aqui, irmãos, é um dos principais textos que os evangélicos utilizam para defender que Jesus voltará sim para reinar sobre Israel, tá bom? Porque tem uma parte da profecia que ainda não se cumpriu, resta uma semana. Com a semana 69, Jesus morreu. 41 anos depois, Jerusalém foi destruída. Se cumpriu a outra parte da profecia, tá bom? Agora, e essa última semana? Essa última semana, então nós temos a dica. O anjo falou para Daniel que o final da semana significa a conversão de Israel. Ou seja, os últimos 7 anos, eles reiniciam, tá bom? Faltando 7 anos para Israel se converter. E Israel vai se converter. Isso é futuro, tá bom? Então, resta uma das 70 semanas de Daniel. Essa última semana é que ela nos interessa na escatologia. Pois bem, agora o anjo vai dizer para Daniel o que vai marcar o início dessa última semana. Isso aqui é importante porque é um grande sinal para a igreja, tá bom? Porque o que o anticristo vai fazer, que o anjo vai dizer agora, nós, como igreja, veremos o preparativo para essa aliança antes de nós sermos arrebatados. Tá ok? Então veja, versículo 27. E ele, esse príncipe que há de vir, que o povo dele destruiu, né, o santuário e a cidade, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. Né? Então, nós deveremos ver surgirem propostas, tá ok? De alianças. A aliança final do anticristo, quando ela estiver sendo assinada, é o momento que a igreja está sendo tirada da terra, tá bom? Mas as propostas de alianças, a igreja, ela deve ver, até porque nós já estamos vendo.
né? Nós já estamos vendo, essas alianças já estão sendo realizadas. Inclusive, se você procurar na internet, tem uma aliança que eles chamam Aliança dos Filhos de Abraão. Ok? Aliança dos Filhos de Abraão. Por quê? Porque são aqueles que se identificam como descendentes de Abraão através de Ismael, que são os árabes, e os descendentes de Abraão através de Isaac, que são os israelitas, tá bom? Então, como eles fizeram aliança entre eles, eles chamaram então de Aliança dos Filhos de Abraão, que é aliança abraâmica. Pois bem, prosseguindo então, ele fará essa aliança, né, com duração de 7 anos. E o que mais que o texto diz? Ele diz: e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, então o anticristo ele faz uma aliança, ok? E 3 anos e meio depois, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ponto e vírgula. A pausa para explicar a vocês. Isso significa que o templo será reconstruído. Ou no início da grande tribulação, ou antes da grande tribulação. Mas, segundo a profecia, ele vai ser reconstruído. O que é que nós estamos vendo neste momento? Nós estamos vendo algo que não podia acontecer há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, nem há 20 anos atrás, irmãos. Que era Israel ter a possibilidade de construir o templo. Essa guerra que está acontecendo aí agora está atrapalhando o plano de Israel. Mas você pode pesquisar na internet e você verá que Israel ele já estava com planos traçados para um novo aeroporto, de onde teria um metrô específico que as pessoas iriam para Israel para ver o templo. E aquele metrô levaria a pessoa que ela ficaria um tempo no templo, né? Ouviria ali uma palavra do sacerdote, veria algum cerimonial, tá ok? E depois já pegaria o metrô e poderia voltar para a Europa, para outra parte do mundo, ou seguir um turismo a Israel. Eles já estavam preparados para isso. Então essa profecia aqui, ela pode se cumprir a qualquer momento, né? Porque nós sabemos que já existe um plano de um metrô. E como Israel, nós sabemos, é um país extremamente organizado, talvez o país mais organizado do mundo, pelo menos cientificamente sabemos que hoje é o país número 1 do mundo em termos de tecnologia. Não é o mais rico, ok? Mas em termos de tecnologia, isso é medido através de startups, ou seja, empresas de inovação tecnológica. Todo tipo de inovação, da nova inteligência do mundo, elas são criadas predominantemente em que parte do mundo? Em Israel. Tá bom? Israel ultrapassou os Estados Unidos em 2013, lá se vão 10 anos. Tá bom? Então, sabemos que Israel é um país muito organizado, ok? Então, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como eu disse, significa que o templo será construído. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é o anticristo. Então aqui Daniel ele coloca essa manifestação desse anticristo através de uma aliança como algo futuro. O que é que vocês vão ouvir dos liberais teológicos? É um perigo tremendo você assistir vídeos no YouTube, ler livros, porque o liberalismo teológico ele está dominando o nosso meio. Isso é uma praga. A maioria das faculdades teológicas, elas infelizmente seguem o liberalismo teológico, né? Eu não faço isso porque eu sou cristão. Não pode. Eles desacreditam na Bíblia. Por exemplo, esse texto de Daniel, eles dizem o quê? Essa profecia de Daniel, primeiro, eles dizem que não foi nem escrita por Daniel. Isso foi escrito cerca de 250 anos depois de Daniel. Essa é a história que eles contam, irmãos. E eles dizem o seguinte, que alguém
viu um evento que ocorreu 200 anos depois de Daniel, descreveu aquele evento, que é o evento de um homem chamado Antíoco Epifânio, que ele contamina o templo de Israel. Então a pessoa teria escrito aquilo, né, que ele fez, mas foi no livro de Daniel e colocou lá um papiro, um pergaminho a mais. Olha, foi aqui achado mais uma parte do livro de Daniel. Ou seja, ele diz que isso aqui é inventado, que é colocado na Bíblia, mas que não fazia parte da Bíblia, pelo menos da mensagem de Daniel. Isso é uma coisa horrível. Essa pessoa não tem respeito nem fé na Bíblia. Principalmente por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus Cristo diz que essa palavra de Daniel é futura. Então você não pode interpretar como sendo passada, porque eles dizem que foi 250 anos depois de Daniel, mas também cerca de 200 anos antes de Jesus. Só que veja o que Jesus Cristo diz na página 21 que eu coloquei aí. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Tá bom? Então, Jesus Cristo falou, quando virdes, ok? E esse sermão profético de Jesus em Mateus, ele aponta para a grande tribulação, exatamente para o momento que o anticristo vai colocar essa abominação no templo. Então essa profecia de Daniel é futura.